pessoal, eu sou a Ariane Castelo, autora de O Abismo de Celina, um livro que foi best-seller da Amazon, foi best-seller da Veja e até então, né, está indo muito bem, vendendo aí milhares de cópias e eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês sobre a minha carreira, especialmente meus leitores, né, que muitas vezes não tiveram a chance de me ouvir contar a minha jornada até aqui de uma maneira tão tranquila, né, tão calma. Então, esse vídeo não tem roteiros, não tem nada, é só uma conversa sincera mesmo. E eu ainda não sei o que vai virar, né, este lugar. Eu não sei se eu vou começar a gravar mais para o YouTube, o que eu vou fazer. Mas caso, né, eu de fato venha a postar mais por aqui, eu também acho justo que o meu primeiro vídeo seja contando mais sobre o meu caminho, né, para ser, né, o que vocês veem hoje. Ou seja, uma autora publicada tradicionalmente pela editora Rocco e tudo mais. Bom, para começar, eu sou de São Gonçalo, morei lá durante toda a minha infância e desde criancinha eu já tinha ali uma predisposição à escrita e também tinha esse amor por histórias. Então eu lembro que eu já lia muitos livrinhos infantis, a minha mãe é professora, né? Então havia esse tipo de coisa lá em casa. Além disso, eu também já escrevia em caderninhos. Eu lembro que eu tinha até um professor chamado Márcio que ele estipulou um limite de palavras na redação por minha causa, porque eu, né, super ultrapassava o limite, queria escrever muito mais e dava muito trabalho para ele corrigir. Então, eu lembro muito bem dessa situação. E, bem, foi apenas ali, porém, com uns 13 anos, 14, que eu, de fato, publiquei a minha primeira história. Foi no Nia Fanfiction. Eu escrevi e postei lá nesse site. Não era uma fanfic, era uma história original. Mas foi um momento que me marcou muito, porque foi onde eu vi meus primeiros leitores. E como eu não tinha contado sobre essa história pra ninguém, eu sabia que quem estava comentando na história era muito pela história mesmo. Então eu fiquei tão feliz que até hoje eu tenho print do primeiro comentário, da primeira leitura, assim, da minha vida. Porque foi muito marcante. Eu ficava, ai meu Deus, um leitor. Então foi um momento que eu soube que alguém poderia ler o que eu tinha para contar, alguém poderia gostar. E essa sensação se fincou no meu coração mesmo, porque eu amei. Porém, né, ao longo da vida eu acabei me distanciando. Então ali dos 14 até os 18, já foi uma vida mais focada no pré-vestibular, em entrar na faculdade. E é muito complicado, né? Até quando você vem de uma família mais humilde, os seus pais olharem ali para sua predisposição à escrita e falar: nossa, seja escritora. Geralmente você, né, nesta situação, vai ser aconselhado a buscar por um caminho tido como mais seguro. Eu lembro que eu acabei por conta do meio, pensando em direito, pensando em outras áreas assim, mas no fim das contas eu acabei indo para letras. Porém, ao longo da faculdade eu também acabei me afastando, acreditem ou não, um pouco desse sonho da escrita. Eu me vi estudando coisas na faculdade que não tinham muito a ver com a escrita criativa em si. Então eu estava em um grupo de linguística com vários professores, pessoas incríveis, mas não tinha muito a ver com a escrita criativa em si. Além disso, eu cheguei a fazer parte de um programa de iniciação à docência. Eu também, né, fazia licenciatura, então era todo um caminho bem voltado ali para o magistério mesmo, né? O que seria legal também, porque eu gosto muito de ensinar, sempre gostei. Tive boas experiências, né, acompanhando professoras que ensinavam produção textual. Entretanto, eu sempre vi isso como um segundo caminho, como um plano B. E ao longo da faculdade, eu percebi que eu tratei este plano B, que ok, eu seria feliz com ele, mas eu tratei ele muito como um plano A. Então, ainda na faculdade, eu tentei mudar isso. Quando eu percebi que essa situação estava acontecendo, eu troquei de orientadora, fui para uma orientadora com a qual eu poderia trabalhar fantasia, que é ali o tema, né, do meu TCC. Além disso, eu troquei de licenciatura para bacharelado, porque licenciatura ia me exigir muito com seus estágios obrigatórios, e eu lembro que o estágio era em um lugar muito longe, teria toda uma questão de transporte, e além disso, ia levar 2 anos. Então, seriam 2 anos que eu sabia que eu não ia escrever, gente. Porque eu falei, cara,
eu já estudo em período integral. O estágio é lá onde Judas perdeu as botas. E andando de ônibus, Rio de Janeiro, eu falei, caramba, eu não vou ter tempo para nada. E o livro que eu tô escrevendo, né? Porque até então eu estava escrevendo uma história, muito de pouco em pouco, vai ficar para escanteio. Aí nisso eu decidi de fato mudar as coisas. Troquei de licenciatura para bacharelado, mudei de orientadora, fiz esses movimentos para me aproximar mais da escrita. Então, o tempo que eu sabia que eu ia gastar fazendo estágio e tudo mais, eu falei, não, neste tempo vou focar em escrever meu livro. Válido dizer que até antes desse livro teve outro, então eu fiquei também, ainda que eu estivesse afastada da escrita, eu sempre estava escrevendo algo. Cheguei a escrever um livro durante uns 2, 3 anos, que eu nunca lancei, porque eu achei que não ficou muito bom. E depois disso, mais nessa época aí de mudança de pensamentos, eu comecei a escrever outro, que é O Abismo de Celina. Então eu fui lá, me aproveitei desse tempo um pouco mais livre para escrever, finalizar O Abismo de Celina, e depois disso, né, foi mais o tempo para juntar o dinheiro para pagar os profissionais adequados para que o livro fosse publicado. Então eu sempre soube que eu ia tentar fazer de tudo para o Abismo de Celina e muito bem. E como eu tinha também uma experiência prévia como criadora de conteúdo literário, bem lá no início eu falava de livros, eu divulgava livros, eu sabia que tudo que eu fiz para os outros eu ia tentar fazer por mim. E, bem, eu fui lá, meti a cara, juntei dinheiro para pagar os profissionais, porque eu sabia que caso o livro fizesse ali sucesso ou chamasse atenção, era importante que as pessoas tivessem uma história bacana. Quando eu lancei Independente, O Abismo de Celina era uma novela, tinha 40 mil palavras. E até que foi bem, gente. Com toda essa experiência que eu tinha como criadora, tive dificuldades pelo caminho, mas funcionou. E o livro ficou ali no top 100 dos mais vendidos da Amazon, o que é bem difícil para quem não sabe, porque era uma história que, primeiro, tinha 40 mil palavras. Geralmente as histórias que ficam no top 100, né? O que o Kindle contabiliza as páginas, quanto mais páginas, melhor para você ficar bem ranqueado. E o meu livro não tinha muitas páginas, era uma novelinha. Além disso, não era uma história que tinha uma pegada erótica. O Abismo de Celina é mais, assim, fantástico mesmo. E muitas vezes as histórias que se sobressaem na Amazon, né, tem essa pegada do erótico e tudo mais. Então foi bem legal, ficou no top 100. E a partir disso, acabei abrindo aí algumas portas, entre elas uma editora, né? Então, uma editora de aquisição da Roku leu o livro, gostou, porque muitas pessoas começaram a falar sobre o livro. Para quem não conhece O Abismo de Celina, ele tem um final que é tido como muito controverso, todo mundo tem alguma emoção, algum sentimento sobre o final. E de tanto ver comentários sobre o final do livro na internet, a minha editora decidiu ler e gostou. E me chamou para publicar de maneira tradicional pela Roku. E aí, já no tradicional, encontrei outras dificuldades. A gente se depara com realmente um outro tipo de público, muitas vezes um outro tipo de divulgação, né, que vai precisar ser feita, outras estratégias. Então, foi um momento para mim de muita reinvenção. Mas a Roku me trouxe coisas muito incríveis, né? Tivemos ali, de fato, uma editora para me ajudar com o livro de uma maneira muito mais específica. Além disso, uma equipe de marketing com a qual você pode conversar, pode trocar ideias, experiências. Fora isso, também a Bienal. Então, a Roku tem um stand na Bienal, tem um espaço, o que é muito incrível, gente, porque o que acontece quando eu era autora independente, eu ia para a Bienal com marcadores e um sonho, sabe? Então eu lembro que a minha primeira Bienal tinha os marcadores do livro e distribuía e contava um pouquinho da história para as pessoas. Imagina, dessa garota que foi para a Bienal só com marcadores e da garota que foi para a Bienal com a Roku, uau, uma baita mudança. Então eu de fato quis me aproveitar disso, né, dessa oportunidade. Portanto, eu fiquei na Bienal todos os dias, divulguei muito livro, falei com muitos leitores e foi aí que eu tive ainda mais resultados, né, com o Abismo de Celina. No fim das contas, o livro foi um dos mais vendidos, né, da Bienal de São Paulo, da Bienal do Rio, e muito pelos leitores, aos quais eu sou extremamente grata, e muito pela minha disponibilidade também de estar lá, de estar fazendo várias ações estratégicas. Mas independente de qualquer coisa, eu gosto muito de parar para contar mesmo sobre a jornada, parar para a gente conversar, porque a gente entende
como a gente não consegue ver tudo, né, sobre a jornada do outro. A gente tem momentos na vida em que é difícil parar para realizar um sonho. Eu, por exemplo, não entrei muito no mérito da minha experiência ao longo da faculdade, mas eu morei em república. Eu dividi a república com outras 6 meninas. Então, caramba, você já vê que na república era bem difícil. Você pode imaginar parar para escrever, às vezes parar para estudar. Eu tinha que fazer isso muitas vezes na biblioteca de letras. Eu basicamente vivia ali no campus, né, da Faculdade de Letras da UFRJ. Morava na Vila Residencial. Eu lembro que a primeira vez para ir para a Bienal eu não conhecia direito o Rio. Foi bem difícil. E, né, como eu contei para vocês, Bienal indo como independente. Mas tudo isso foram fases que eu precisei passar também para estar aqui hoje. E eu sinto que eu aprendi um pouco com cada uma delas. E eu valorizo muito isso. Cara, eu aprendi com a Ariane, criadora de conteúdo, que parou ali anos para criar conteúdo sobre livros, para ler livros. Valorizo a Ariane, que também precisou parar durante a faculdade para se dedicar a ler os textos da faculdade, para viver pela faculdade mesmo. Também agradeço a Ariane que parou ali para entender bastante sobre magistério, que fez projeto de docência, que entrou em vários grupos, né? Então eu sinto que com cada uma dessas coisinhas eu aprendi um pouco. Algumas me afastaram mais da escrita do que outras, mas no fim foi muito um processo de reencontrar meu caminho. E eu lembro até hoje, eu conto isso para alguns amigos, porque muita gente acha que eu fui um pouco maluca, né? De do nada, assim, muito perto ali de concluir a faculdade. Caramba, vou mudar de licenciatura para bacharelado, vou trocar de orientadora, vou fazer um outro movimento. Tudo isso aconteceu por conta de uma conversa que eu tive com o meu companheiro. Na época, ele me deu um choque de realidade, porque ele falou: você sabe que no final, né, da sua faculdade, no final desse processo, você vai se tornar professora, né? Eu falei, nossa, mas por que você está me dizendo isso? Como assim? Não que ser professora fosse algo ruim, porque eu gostava. Só que eu, de fato, pensava nisso muito mais como um segundo plano, né? Porque o meu sonho sempre foi a escrita. E quando ele disse isso, eu perguntei o porquê, ele falou que era porque eu estava me dedicando muito a isso. Então, ele falou, nossa, você está num projeto para isso. Você tá com uma orientadora em um grupo que é focado nisso. Você tá fazendo licenciatura, você vai fazer esse estágio por 2 anos e no final é o que você vai ser, acaba sendo um caminho natural. E quando ele disse isso, eu falei, caramba, então eu tenho que mudar de caminho. Óbvio que essa escolha, né, esse risco de mudar de caminho, também acaba sendo rodeado ali por uns privilégios de caramba, eu vou fazer isso, mas tem alguém aqui. Então, meu namorado trabalhava, poderia talvez me ajudar financeiramente, caso, né, alguma coisa desse errado, ou enfim. Então, a gente tem ali uma base de apoio também para tomar certas decisões que muitas vezes você também não tomaria se não tivesse essa base de apoio, porque aí você ia querer se precaver um pouco mais, você ia, né, querer ter o máximo de ferramentas possíveis, né, para, enfim, para se sustentar. Então, caramba, não, vou terminar, vou fazer licenciatura mesmo, depois eu me encontro com esse sonho aqui. Isso também é um movimento que acontece, mas eu tive ali a oportunidade de mudar mesmo. E lembro que na época tive discussões, tá, pessoal? Discussões com pais, falando, nossa, mas você já fez todas as matérias, como assim? E você é tão boa, você como professora poderia, né, ganhar muito bem, porque eu sempre fui boa fazendo provas, né, até para fazer algum concurso, algo do tipo. Então eu lembro que na época eu tive esses embates também de não, mas não vai ser isso, vai ser aquilo. Não deixa de ser um risco, mas ainda era um risco um pouco controlado, né, por eu ter alguma base. É isso, gente. Essa é a minha jornada até aqui e deu certo. Acho que tudo envolve um pouco de sorte, um pouco de estudo e muitas ações estratégicas e no fim é um bolo, né, uma mistura de tudo isso. E acho que a gente se encontra então no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu fale de algo específico, talvez minha experiência em letras, talvez, enfim, estratégias de conteúdo. Então, um beijo.